O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher efetuou hoje o lançamento da consulta pública do projeto de revisão da Lei 25/11 de 14 de junho contra a violência doméstica. Ministra de Tutela, Ana Paula de Sacramento Neto, disse o objetivo é dar uma pena pesada para os autores de violência doméstica. Bom, para este novo diploma, pretende-se, em princípio, fazer um ajuste com os novos instrumentos legais que foram aprovados, o Código Penal e o Código de Processo Penal, e, de forma geral, agravar as penas para os prevaricadores. Temos estado a verificar que os crimes aumentam e cada vez mais no seio familiar, praticados por progenitores, praticados por professores, pastores, pessoas que de facto deviam proteger as pessoas que vivem no seu seio familiar e fazer com que elas se sentissem mais seguras. E reparamos que há insegurança no convívio familiar e no convívio com aqueles que lhes são mais próximos, não sendo membros da família, mas são pessoas próximas. Então temos que rever alguns artigos e, de acordo com a dinâmica e com a forma com que estes agressores têm estado a desferir os seus golpes, tem que se também rever em termos de agravamento das penas. Sobre o número de violência doméstica entre crianças e adultos. A violência doméstica, portanto, com relação a criança, acima de 1000 casos, com relação às mulheres e também a homens, mais de 1800 casos. E mais do que isso, estes são os casos que chegam ao conhecimento dos centros de aconselhamento. Outros casos que não chegam ao conhecimento dos centros de aconselhamento, mas eles chegam aos hospitais, chegam ao conhecimento das comunidades, eles são reportados e precisamos de fazer também o alinhamento com as organizações não governamentais, com as igrejas, com toda a sociedade, no sentido de haver mais denúncia e segurança das pessoas que denunciam. Joana Tomás, secretária-geral da OMA, braço feminino da maior força política em Angola, em Pelá, louva a iniciativa do Ministério e considera oportuna a revisão da lei. Da revisão da Lei 25/11, a lei contra a violência doméstica. Na altura em que foi aprovada a lei, aplicava-se muito bem, mas atualmente está desajustada, precisa ser revista e precisamos ver também a moldura penal de alguns crimes. Por exemplo, um adulto de 50, 60 anos de idade que viola um recém-nascido, a moldura penal não pode ser igual a um adulto que viola também um adulto. Por isso, nós temos que ter atenção nisso. E são casos que estão a ser recorrentes na nossa sociedade. Recém-nascidos, crianças de tenra idade, a serem violados e também contaminados com o vírus da HIV, comprometendo o futuro destas crianças. Nestes casos, a moldura penal tem que ser exemplar para que evitemos a recorrência destes casos. Outra questão que também, se calhar, vamos refletir é sobre os casos de incesto, que estão a se multiplicar muito na nossa sociedade. Na nossa sociedade, no passado, isso não acontecia. Um pai que transforma as filhas em suas esposas e as filhas automaticamente passam a ser rivais da mãe. E os filhos que nascem deste caso de incesto são filhos e netos ao mesmo tempo. Felicidade Paulo, secretária nacional para a Organização da Lima, braço feminino da maior força política na oposição em Angola, UNITA, quer uma pena pesada à violência a nível religiosa. Vamos dizer que, sobretudo, a violência a nível religiosa, esta deve ser tocada mesmo, sobretudo esta não se tem divulgado por causa do receio que todo mundo deve saber que as pessoas têm.
Temos casos em que, vamos dizer que os próprios pastores agridem os menores e temos dados de sobra sobre isso, temos dados e eu penso que é preciso que se toque sobretudo nesse aspecto. Qual é a proposta que a UNITA traz então quanto a esse quesito? É preciso é preciso rebuscar. Eu penso que temos que falar de resgate de valores. Nós pensamos que devia-se criar uma equipe idônea ou com membros idôneos para que se reestruture a própria sociedade. E reestruturar uma sociedade, ou seja, reestruturar uma família, é no fundo reestruturar uma sociedade.